Olá, eu sou o Thiago e esse é o sexto vídeo da série sobre as disciplinas da Faculdade de Psicologia. Sexto período, nesse eu tive cinco disciplinas, eu fiz cinco. Uma eu estava meio atrasado, enfim. Eu fiz entrevista psicológica, psicologia escolar educacional 2, psicopatologia 2, métodos de pesquisa quantitativos 2 e teorias e técnicas grupais 1. Então, entrevista. Basicamente assim, a ideia de como você faz uma entrevista psicológica. Tem suas particularidades. Como que você pergunta. Você tem um questionário, você tem uma certa estrutura para seguir. O que que você anota? O que que você quer que a pessoa fale? Então, é importante pra caramba, né? Você conseguir dados, informações da pessoa, começar a entender a pessoa, né? Você tem um contato inicial com ela. Então, é útil para um monte de funções do psicólogo. Não só a clínica, né? A clínica é fácil de entender isso, mas em vários outros contextos, você vai fazer uma avaliação, você faz uma entrevista inicial e tem etapas, dá para você fazer triagem, tem anamnese e, enfim, de modo superficial, é essa a ideia. Psicologia Educacional Escolar 2, a gente viu muito, a gente viu alguma coisa mais sobre instituições agora, sobre instituições organizacionais relacionadas à educação. Então, análise de organizações a gente viu um pouco. A gente viu o Bourdieu, tem um trabalho final sobre ele. Acho bem interessante, o Bourdieu tem muito conceito legal. Eu gostava muito de umas aulas do Clóvis de Barros dele, muito boas. Fala, por exemplo, de hábitos, que é um conceito do Bourdieu. Dá para analisar muita coisa, é interessante demais. Difícil, né? Mas é interessante. A gente teve um seminário sobre saúde mental na universidade, né, que também é um contexto educacional, escolar. Às vezes a gente pensa muito em criança, ensino fundamental, médio, mas a universidade é um contexto desse também. Então, teve crítica da ciência mercantilizada, interessante. Prevalência de transtornos mentais entre estudantes. Psicologia educacional no ensino superior. Então, a gente teve. Esse seminário foi legal também. A gente teve muitas outras coisas, mas assim, mais ou menos foi essa as principais ideias. No 2 a gente teve também a parte prática, que então essa análise das instituições, entender como elas são, como elas funcionam, ajuda nessa parte prática. No meu caso, no meu grupo a gente foi no sistema prisional e tinha educação lá, tinha educação à distância lá. Então a gente foi fazer uma parte prática lá, analisar, entender um pouco como era o sistema de educação lá dentro. E foi legal também, bem legal. Eles tinham uns cachorrinhos lá. Não era o sistema padrão, era o sistema meio intermediário. Os encarcerados, encarcerados não, né? Os recuperandos, eles ficam um pouco mais livres, é um pouco diferente. E a gente teve Psicopatologia 2, muito legal. A gente teve um texto, viu os textos polêmicos da epidemia da doença mental contra Robert Whittaker. Nunca sei falar o nome dele até hoje. Mas, por exemplo, a discussão se transtornos mentais são criações da indústria farmacêutica ou não. São realmente transtornos reais. E essa discussão é boa pra caramba, porque às vezes se entra muito no extremo e não se ouve muito do outro lado. E teve um exercício legal que a gente teve, que foi, a sala foi dividida em grupos, e cada grupo, eu não sei se era sorteado, mas defendia um lado e argumentava com o outro. Isso é legal pra caramba, assim, principalmente quando é aleatório. Tipo, te joga numa posição, ou eu gosto, né, pelo menos. Então, me coloca numa posição que eu tenho que defender algo, mesmo que seja contra o que eu acho que é. Porque eu tenho que pensar sobre aquilo. Eu tenho que pensar nos prós e contras daquilo. Então, é um exercício para melhorar a capacidade de raciocínio, muito bom. Diminuir viés também. Foi legal pra caramba. A gente viu muita coisa do compêndio de psiquiatria. É bem legal, tem uns resumos muito bons sobre transtornos mentais. A gente viu umas partes sobre neurociência também. Tem um texto particularmente muito bom. Ele fala dos efeitos de medicação e terapia de direções diferentes. Então, a psicoterapia atuaria no top-bottom, de cima para baixo. Por exemplo, trabalhando mais o córtex.
pré-frontal e eu sempre travo. E direcionando para regiões mais para baixo, entre aspas, como a amígdala, sistema límbico. E medicação atuaria mais no bottom-up, né? Bottom-up, que é o baixo para cima. Atuaria mais, né? Até em questão de nível, do nível químico para o nível psicológico. Então, atuaria em orientações, direções diferentes, mas muitas vezes tem efeitos parecidos. Então, a terapia, por exemplo, muitas vezes tem efeitos iguais ou superiores à medicação. E às vezes sem os efeitos colaterais. Às vezes não, né? Sem os efeitos colaterais que a medicação tem. Depende do caso. Tem casos que tem que ter medicação, terapia não adianta muito. E a gente viu isso também, isso foi bom. Por exemplo, o cara tá com esquizofrenia, não consegue, tá fechado em si, não tá em muito contato com a realidade externa a ele. Não tem muito como você conversar com a pessoa. Então, se a psicoterapia, psicologia clínica, é baseada na linguagem falada, fica difícil. Então, a medicação seria mais útil. Em outros casos, a medicação não ajuda muito. Então, é interessante ver esses dois pontos. Acho fundamental a gente entender os limites e a capacidade de cada tipo de intervenção. A gente viu um pouco de genética aqui, foi legal. A contribuição genética para transtornos mentais, interessante pra caramba. Essa foi psicopatologia 2. Daí a gente teve métodos de pesquisa quantitativos, que aí entra um pouco, entra muito na experimentação, como você desenvolve um experimento. Fala muito de vieses, por exemplo. Eu acho que foi para essa disciplina, eu fiz até um vídeo aqui de uma matéria que eu estou estudando, sobre validade interna, externa e vieses. É um pouco antigo, mas você pode ver. Eu falo bastante disso, por exemplo, de generalização de resultados, né? Eu tenho uma amostra. Como que eu escolho a amostra? Mistura até um pouco com estatística. E como que ela representa a população? Ela tem muita validade externa, tem muita validade interna. Então, os resultados que eu achei valem muito dentro desse contexto. E delineamentos experimentais, como que eu desenho estudos, pesquisas diferentes, como os de levantamento também. Definição de variáveis, análise de dados, a gente viu um pouco. A gente começou a ver um pouco, por exemplo, de testes estatísticos. Testei, ANOVA, Q quadrado, algo mais básico ainda. Como elaborar questionário também, interessante. Então a gente falou muito de validade, população amostra. E aí a ideia era fazer um projeto de pesquisa durante a disciplina também. E a gente escolheu, era eu e a Carol, a gente fez relação entre Facebook, uso de Facebook e depressão. E foi bem interessante, a gente fez a revisão da literatura, etc. Viu como é que estava, o que se estava falando na época. E é interessante porque isso faz alguns anos, e hoje em dia eu estudo dependência digital no mestrado. Então tem essa relação mesmo. Não era tão claro para mim na época, eu tenho muitos interesses e eu não tenho um só que é isso aqui, vou estudar isso aqui pro resto da vida. É uma certa desvantagem em alguns pontos, mas assim, eu vi que ajudou agora. Então, se eu ter feito aquilo lá, a gente fez e ajudou, amadureceu a ideia. A gente já treinou um pouco fazer pesquisa e entender os dados e escrever um projeto. Isso ajuda bastante agora. Então foi bem legal, Quant. A última disciplina, TTEG, Teorias e Técnicas Grupais. E envolve um monte de coisa, a gente viu muita coisa legal, vários textos, e como que a gente, por exemplo, interage com grupos, como que a gente intervém. E aí tem aquelas temidas dinâmicas de grupo, que muitas vezes são, nossa, pra que isso? Mas algumas realmente são bem legais e às vezes você supera um pouco a vergonha inicial e elas são interessantes. Eu acho que é mais ter tipo assim, ter um bom senso, mas bom senso é difícil, né? Mas entender quando aplicar, por que aplicar, para que, se tem função mesmo, você simplesmente ficar jogando dinâmica e às vezes as pessoas não gostam. Entendo totalmente, eu não curto tanto dinâmica de grupo, mas algumas são bem legais. E para alguns casos também são bem importantes, né? Por exemplo, contexto organizacional. E tem muita bobeira também, mas tem coisa útil, sim. A gente viu, por exemplo, Martin Baró, Silvia Lani, alguns nomes que eu estou vendo aqui dos textos. Meliot, Meliot,
acho que é francês. Enfim, teve bastante coisa. Depois teve TETEG 2 também. Então esse foi resumo do sexto período, né? O que você está achando da série? Nós chegamos na metade. Passamos um pouco que eu tive 11 períodos, que eu fazia noturno, tive 11 períodos. O que você está achando da série? Tá interessante? Dependendo, eu vou parar por aqui de gravar agora, que minha voz já tá ruim, mas daqui a pouco eu posso continuar fazendo e fazer até o fim. Talvez depois falar do mestrado também, como é que tá sendo, se tiver interesse. Falar de outras características da graduação, né? Ou focar em algum tema da disciplina. Mas aí você me conta o que você está achando, o que você quer saber. E a gente desenrola daí. Beleza? Abraço.